Muitos candidatos travam quando vem uma questão de análise combinatória. Hoje eu vou resolver 5 questões sobre esse tema, questões do Instituto OCP, a banca do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, para que você não tenha dificuldade alguma por meio de um raciocínio simples, bem objetivo, para que você gabarite essas questões de raciocínio lógico na sua prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Primeiro, uma breve revisão sobre o assunto análise combinatória ou também noções de contagem. Nosso objetivo com esse conteúdo, com esse assunto, é encontrar a quantidade de agrupamentos. Então, eu tenho várias técnicas aqui dentro. Eu tenho, por exemplo, o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, combinação simples, arranjo simples. Eu tenho permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. Tenho outros também, mas esses são os principais. Todos eles, veja só, eles têm uma finalidade específica: encontrar a quantidade de agrupamentos. Obviamente, de acordo com cada situação, de acordo com cada contexto, eu seleciono uma técnica específica. Então, o grande ponto aqui para você em análise combinatória é o seguinte: entender qual técnica você utiliza em cada contexto. E, obviamente, a partir dessa técnica, você precisa entender como aplicá-la, a fórmula, por exemplo. Beleza? Então, exemplo básico. Eu tenho que organizar 5 pessoas numa mesa circular. Dentro dessas técnicas, dentro das minhas ferramentas, eu utilizo qual possibilidade? Para encontrar a quantidade de possibilidades, eu utilizo a permutação circular. Eu tenho 7 pessoas e eu preciso escolher 4 dentre essas 7. Não há diferença entre elas. Poxa, eu tenho então mais elementos, dentro desses elementos eu retiro um agrupamento de 4 pessoas. A ordem não importa? É um caso de combinação simples. Eu tenho uma competição com 8 competidores e um pódio com 3 lugares, primeiro, segundo e terceiro. De que forma eu consigo organizar ou quantos resultados possíveis eu tenho com 8 elementos, 8 competidores e 3 posições nesse pódio? Ora, a ordem faz diferença. Eu tenho primeiro, segundo e terceiro, então a ordem é diferente. Então eu tenho mais elementos, dentre esses elementos eu seleciono 3 e a ordem faz diferença. Eu tenho um caso de arranjo simples. Então veja, eu tenho uma série de técnicas, uma série de ferramentas e seleciono a melhor para cada contexto específico. E a partir disso, aplicação da fórmula e conta, beleza? Então vamos resolver agora 5 questões do Instituto OCP, como eu disse, a banca do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, sobre a análise combinatória. Como eu disse também, é um assunto chamado de noções básicas de contagem. Como eu disse, a ideia é contar a quantidade de agrupamentos. Obviamente, nós não vamos contar 1, 2, 3, nós vamos encontrar um número específico. Além disso, não é do meu interesse aqui descobrir quais são os agrupamentos. Eu não quero entender quais são ou como eles se organizam. Eu só quero entender a quantidade de agrupamentos. Beleza? Então, nossa primeira questão. E aqui eu trouxe de forma bem variada. Peguei questões atualizadas do Instituto OCP, questões recentes, para que a gente possa escolher a melhor técnica aqui. Certa ação da polícia científica demandava a formação de uma equipe de trabalho com 3 médicos legistas e 4 biomédicos. 4 biomédicos e 2 geólogos. Sabendo que o chefe da ação tem à sua disposição 6 médicos legistas, 5 geólogos e 7 biomédicos. De quantas formas ele poderia formar sua equipe de trabalho? Então veja, eu tenho 6 médicos legistas e preciso selecionar 3 mais elementos e eu tenho que selecionar 3. A ordem entre esses 3 médicos faz diferença? Por exemplo, o médico A, B, C, ou o médico B, C, A, ou o médico C, B, A faz diferença? Não. Como a ordem não faz diferença, nós temos um caso de combinação simples. Nesse caso, 6, 3 a 3, ou seja, num universo de 6 médicos eu seleciono 3, beleza?
Em relação aos geólogos, o mesmo raciocínio. Eu tenho 5 geólogos, preciso selecionar 2, mas a ordem entre eles não faz diferença. Por fim, entre os biomédicos, eu tenho 7 e preciso selecionar 4. Uma combinação 7, 4 a 4. Mas veja só, a forma como eu seleciono o médico e depois eu seleciono o geólogo e depois eu seleciono o biomédico me induz a pensar no princípio multiplicativo. Por quê? As seleções do médico, do geólogo e do biomédico, elas são sucessivas. Primeiro eu seleciono o médico, depois eu seleciono o geólogo, depois eu seleciono o biomédico. Portanto, princípio multiplicativo. Logo, eu preciso multiplicar esses 3 resultados. Agora pronto, agora é conta. Então eu tenho 6 fatorial sobre 3 fatorial 3 fatorial. Como assim, Heitor? Qual é a nossa fórmula de combinação? Eu tenho n elementos e seleciono p. N fatorial sobre p fatorial e a diferença entre eles, n menos p fatorial. Beleza? Então, vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Vezes 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. 5 menos 7 menos 4, 3 fatorial. Agora é conta. Eu vou sempre abrir o meu numerador até o meu maior denominador, porque aí eu posso fazer uma simplificação. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Por fim, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? De novo, eu sempre abro o meu denominador, o fatorial do meu denominador, até o maior fatorial do meu denominador. Eu sempre abro o fatorial do meu numerador até o maior fatorial do meu denominador. Por quê? Para eu simplificar, aqui ó, 3 fatorial com 3 fatorial, 3 fatorial com 3 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial. Já adianta muito a minha vida aqui, beleza? 3 vezes 2 é 6. 2 com 4 sobra 2. 3 vezes 2 é 6. Então aqui eu tenho 5 vezes 4, 20. Vezes 5 vezes 2, 10. 7 vezes 5, 35. Isso aqui é igual a 7.000, gabarito na letra E. Um caso de combinação simples juntamente com princípio multiplicativo. Então veja, nós utilizamos duas ferramentas ali da nossa caixinha disponível. Beleza? Questão de número 2, Instituto AOCP de 2024. Um tema bastante recorrente nos problemas de análise combinatória são as permutações. Tá lembrado que eu falei com você? Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. Com destaque especial aos anagramas, que tratam das trocas de posições entre letras. Sobre os anagramas, é correto afirmar que. E aí, a banca, ela tem alguns exercícios nesse sentido, ela traz uma série de afirmações. E aí a gente precisa de fazer conta em todas elas, beleza? Então vamos lá, letra A. A palavra Paraná tem 720 anagramas. Como eu consigo a quantidade de anagramas? Eu vejo a quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de letras. Caso eu tenha alguma repetição, eu divido pelo fatorial dessa quantidade. Como assim? Paraná eu tenho 6 letras, 6 fatorial. Só que a letra A ela se repete 3 vezes. Então, 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Posso simplificar?
Sim. Então aqui eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, a letra A está errada. Letra B. Se todos os anagramas da palavra Paraná forem colocados em ordem alfabética, a palavra Paraná aparecerá na 101ª posição. Esse é um tipo de questão que, para colocar em ordem alfabética, demanda um pouco de conta, um pouco de raciocínio. Então, isso apareceu na sua prova, deixa ali para o final. Deixa ali para o final, que é o que nós vamos fazer aqui como se fosse uma prova. Nós vamos fazer a letra C, D, E, encontrar o nosso gabarito, depois a gente volta na letra B. Por quê? Na hora da prova, você encontrou o seu gabarito, você não precisa de fazer a letra B, porque ela vai te demandar muito tempo, beleza? Então vamos lá para a letra C, que é mais simples. As palavras Paraná e Goiás têm o mesmo número de anagramas. Ora, Paraná tem 120. Vamos ver Goiás? 1, 2, 3, 4, 5. Há alguma repetição? Não, todos os elementos são diferentes. Logo, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Opa, tá aqui. Nosso gabarito já é a letra C. Na prova, fechou. Você não precisa mais fazer conta. Aqui eu vou fazer as demais, beleza? Letra D. Entre os anagramas da palavra Paraná é possível destacar a palavra perna, que ocupa a penúltima posição quando todos os anagramas estão dispostos em ordem alfabética. Aqui a banca viajou, uma vez que você nem tem a letra E na palavra Paraná. Então, a letra D é impossível, esse anagrama é impossível de ser encontrado, beleza? Além do mais, você tem menos elementos, você tem apenas 5 elementos na palavra Paraná, na palavra perna, enquanto na palavra Paraná você tem 6. Letra E. A palavra ministério tem 10.000 vezes a quantidade de anagramas da palavra Paraná. Ora, Paraná nós já sabemos, 120. Então vamos encontrar a quantidade de anagramas da palavra ministério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 fatorial. Temos algum elemento repetido? Sim. 1, 2, 3 sobre 3 fatorial. Beleza? Agora veja. Vou abrir isso aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Então, por que você parou no 3, no 6 fatorial? Veja só. A palavra Paraná não é 6 fatorial sobre 3 fatorial, a quantidade que nós temos? Então, eu vou deixar isso aqui. Esse 3 fatorial eu já tinha. Veja, isso aqui é a quantidade de anagramas que eu tenho da palavra Paraná. Então, essa conta aqui eu não preciso fazer. Eu preciso resolver essa conta aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E aí eu encontro a quantidade de vezes que uma representa da outra. Então, nós temos o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 10 vezes 9 é 90. Beleza? 8 vezes 7, 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 7 é 56. 56. Então, nós temos isso aqui. 90 vezes 56. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, nós temos 45, 54. 54. Beleza? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 450, portanto. Beleza? 0, 4, 0 aqui vai 1. 5.040. Ou seja, não é igual a 10.000 vezes, mas 5.040 vezes, para ser preciso. Agora vamos ordenar a palavra Paraná. Você se lembra? Eu falei, poxa, dá um pouquinho de trabalho, vamos fazer isso aqui agora. A gente quer encontrar qual é a posição da palavra Paraná no nosso anagrama. Então vamos lá. Primeiro passo para resolver esse tipo de questão, só escrever aqui para deixar completo. O primeiro passo para resolver esse tipo de questão é ordenar as letras. Então nós temos o quê? A letra A,
3 vezes. Aqui está a palavra Paraná. Depois N, depois P e por fim R. Isso aqui está em ordem alfabética, beleza? Como você tem que raciocinar? Você tem que passar por essa ordenação alfabética. Então veja só, o primeiro passo, as primeiras palavras serão aquelas que começarão pela letra A. Concorda comigo? Depois eu tenho quantas possibilidades? 5. 3, 4, 5. Beleza? Eu vou permutar as outras 5 letras. A primeira eu travei e eu vou permutar as outras 5 letras, porque aí eu quero descobrir o quê? Quantas palavras começam com a letra A. Beleza? Então eu tenho quantas outras letras? 5. Só que veja, eu já estou utilizando um A, só que ainda restam 2. Então 5 dividido por 2 fatorial. Aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então eu tenho aqui 60. Então veja, eu tenho 60 anagramas que começam com a letra A. Beleza? Depois eu vou para qual letra? Eu vou para a letra N. Mesmo raciocínio. Eu tenho agora 5 possibilidades de permutação. 5 letras para permutar. Só que agora eu tenho a letra A permutando 3 vezes. Porque antes eu tinha 2, porque uma letra A já estava travada aqui. Agora não, agora eu tenho A e A. Então eu tenho que permutar essas 3. Então, 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui eu tenho, portanto, 20 anagramas. Agora, cheguei na letra P, que é do meu interesse, porque eu não quero a palavra Paraná. Então, começar pela letra P é do meu interesse. Depois, letra A. Opa, é do meu interesse também a letra A. Então, tranquilo, beleza? Só que aqui, eu queria a letra R, só que eu não vou ter a letra R. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma letra A novamente. Então, eu tenho agora 3 possibilidades de permutação. 3 possibilidades de permutação. Eu tenho que dividir por alguma coisa aqui? Não, porque o que sobrou para mim? Uma letra a letra N e a letra R. Então, como eu não tenho nenhuma letra repetida, 3 fatorial. Então, eu tenho 6 possibilidades. Vou escrever no detalhe. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Eu tenho 6 possibilidades dessa maneira. Beleza? Vou para a minha quarta situação, para o meu quarto contexto. P, A, e agora vem a letra N. Beleza? A letra N. Eu tenho quantas possibilidades de permutação? Outras 3. Tá bom. Quais foram as letras que restaram para mim agora? Restaram 2 letras A e a letra R. Beleza? Então, eu tenho 3 fatorial. Eu vou permutar essas 3 letras, mas como eu tenho a letra A se repetindo 2 vezes, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 vezes 2 sobre 2. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui. Beleza? Tranquilo? Quinto caso agora. A gente já está quase chegando. Ó. O P eu já bati ele. O A, agora o R, que é justamente o que eu quero. Ótimo. Qual será a outra letra? A. Justamente a letra que eu quero. Beleza? Só que agora a próxima letra seria a letra A. Porque o que restou aqui pra gente? Ou a letra A ou a letra N. Então quem vem primeiro? A letra A. Beleza? Então eu tenho uma possibilidade de permutação. Um fatorial, que é justamente a letra N. 1. Por fim, nós vamos chegar no nosso objetivo final, Paraná. Beleza? Que aí
tem a sua posição também. Então, Paraná ocupa qual posição? Esse meu anagrama. 60, mais 20, 80, mais 6, 86, mais 3, 89, mais 1, 90, 91. Então, ocupa a posição de número 91 a palavra Paraná. Veja, eu preciso primeiro organizar em ordem alfabética os meus elementos. Depois eu preciso pegar cada elemento em ordem alfabética e esgotar as suas posições até encontrar a palavra desejada. Beleza? Por isso que eu falei com você que demanda um pouquinho mais de raciocínio. Questão de número 3. Para evitar invasões ou fraudes, um sistema de dados do Ministério Público foi protegido por uma senha numérica com 7 dígitos, todos distintos. Beleza, 7 dígitos. Sobre tais dígitos, sabe que todos os algarismos são múltiplos de 2 ou de 3 e que tanto o primeiro quanto o último são números ímpares. É uma restrição. Uma restrição. Diante dessas informações, determine o número máximo de tentativas que devem ser feitas para descobrir a senha desse sistema. Então, primeiro, nós temos aqui 7 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, quais são os múltiplos de 2 ou de 3? Múltiplo é tudo aquilo que eu multiplico pelo número natural e encontro como resultado. Por exemplo, 0 vezes 2, 0. 0 é um múltiplo de 2 ou de 3? Sim, é um múltiplo dos dois, na verdade. Beleza? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Beleza? E assim sucessivamente. Em relação ao 3, 0 vezes 3, 0, já está escrito. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6, já está aqui. 3 vezes 3, 9. Esses são os algarismos possíveis que nós temos, de 0 a 9. Beleza? São os algarismos disponíveis. Então, esses são múltiplos de 2 ou de 3. Tudo bem? Então, veja, ele fala assim, olha, o primeiro e o último são números ímpares. Então, aqui e aqui eu tenho que ter números ímpares. Tá, quantos números ímpares nós temos? 1, 2. O 0 é par, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas possibilidades, ou será o 3 ou será o 9. Ora, como eu já escolhi um dos dois lá na frente, aqui no final eu só tenho uma possibilidade. Por quê? A senha é de 7 dígitos, todos distintos. Todos distintos. Então eu tenho duas possibilidades. Uma vez que eu já escolhi uma possibilidade, eu só tenho outra. Beleza? Agora eu vou organizar os números pares. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Uma vez que eu já escolhi um, agora eu tenho 4. Agora 3, 2 e um último número. Beleza? Como eu seleciono um número e depois, de forma independente, eu seleciono o outro e sucessivamente, de forma independente, eu seleciono o outro, o que eu faço aqui? Multiplico. Princípio multiplicativo aqui. Então eu tenho 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. Vezes 3, 120. Vezes 2, 240. Gabarito aí na letra B, portanto. Beleza? Nossa terceira questão. Questão de número 4 agora. Para uma foto de publicidade foram sorteados 6 agentes de execução, sendo um fiscal de meio ambiente, um fiscal metrológico, um técnico de enfermagem, um técnico de laboratório, um técnico de manejo e meio ambiente, um técnico de segurança do trabalho. Sabes que será retirada uma foto única e que todos ficarão perfilados, lado a lado, em uma única fileira. Dessa forma, de quantas maneiras os 6 agentes de execução sorteados podem se organizar mantendo os fiscais nas posições extremas da foto? Então nós temos 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E ele fala assim, eu quero manter os fiscais nas posições extremas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Quantos fiscais nós temos?
um fiscal, 2 fiscais. Mesma ideia do exercício anterior. Eu tenho duas possibilidades aqui. Uma vez que eu já usei um fiscal numa extremidade, eu só posso utilizar um outro na outra extremidade. Agora, sobraram quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Ora, eu vou distribuir esses 4 aqui dentro. Então, 4, já utilizei um, restam 3. Utilizei outro, restam 2. Utilizei outro, resta 1. Como a seleção de um é sucessiva, independente da outra, são eventos sucessivos, eu multiplico esses resultados. Então, eu tenho 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 8, 16, 24. Vezes 2, 48. O gabarito na letra E, portanto. Essas questões de restrição, mas a ideia é com permutação simples. Então, tem um bizu? Não. É prática mesmo que você pega com o tempo para entender e alocar essas restrições da melhor maneira possível. Questão de número 5, Polícia Militar do Pernambuco. Em uma operação conjunta e simultânea nas favelas do Recife, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e a Polícia Federal destacaram parte do seu efetivo para a logística da ação. Sabes que para essa finalidade foram destacados 8 militares, 6 civis e 5 federais, para comporem a equipe com 3 policiais militares, 2 civis e 2 federais. De quantas formas essas equipes de 7 policiais podem ser montadas a partir dos 19 policiais destacados? Mesmo princípio da nossa primeira questão que nós vimos, um caso de combinação simples com princípio multiplicativo. Cai muito esse tipo de questão. Nós temos, por exemplo, em relação aos militares. Eu tenho 8 militares, 8. Eu preciso selecionar 3. E a ordem que eu seleciono, aqui na questão, não importa. Ele não fez uma diferenciação, por exemplo, um é cabo, outro é soldado e outro é sargento. Não fez nada disso. Então não importa para mim selecionar os policiais A, B, C, ou os policiais B, A, C, ou os policiais C, B, A. É tudo o mesmo grupamento. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho, em relação aos militares, 8, uma combinação 3-3. Como a forma como eu seleciono os civis é independente e é sucessiva, princípio da multiplicação. Eu tenho 6 civis numa combinação 2-2. E tenho aqui 7 federais, 5 federais, na verdade, numa combinação 2-2. Beleza? Então aqui, 8 fatorial sobre 3 fatorial, a diferença 5 fatorial. 6 fatorial, 2 fatorial, a diferença entre eles 4 fatorial. 5 fatorial sobre 2 fatorial, a diferença entre eles 3 fatorial. De novo, vou abrir o fatorial do meu numerador até o meu fatorial, o meu maior fatorial do denominador, para que eu possa simplificar. Então eu vou fazer assim, olha. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Vou simplificar. 4 com 4, 3 com 3, 5 com 5. Agora eu simplifico os demais valores, os demais produtos. Por exemplo, 3 vezes 2 é 6. 2 com 6 aqui, restou 3. 2 com esse 4, restou 2. Então eu tenho o que aqui? 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Beleza? 3 vezes 5 é 15. Vezes 5 vezes 2 é 10. Então eu tenho 56 vezes 150. 150 vezes 56. Vem no cantinho da sua prova e faz a conta. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30 sobre 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9.
Agora, em relação ao 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5. Com o 2, 7. 750. 0, 0. Aqui 9 com 5 é 14, sobe 1, 8. 8.400. Então, a gente tem aí 8.400 possibilidades. Gabarito, portanto, na letra A. E assim, nós encerramos aqui as nossas questões de análise combinatória. Lembra-se? O importante é identificar, ou na verdade antes, conhecer cada uma das ferramentas, os conceitos e as aplicações, aprender, obviamente, as fórmulas e como se aplica isso. E depois é casar o contexto, o enunciado com a nossa ferramenta específica, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar e se inscreva também no canal, porque sempre trago conteúdos como esse por aqui. Um abraço e até a próxima.